Olá, meus irmãos, eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal ST Pajo, onde estamos mais uma vez dando continuidade à disciplina Epístolas Paulinas. E você que está entrando agora, essa é a nossa terceira videoaula. Eu sou o pastor Adriano Lucas e você é bem-vindo mais uma vez para participar dessa jornada de conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos dar início mais uma vez hoje, como eu já disse, a nossa terceira videoaula, e nós sabemos que estruturalmente as 13 epístolas do apóstolo Paulo são classificadas em três tipos. Nós temos as epístolas maiores, com conteúdo muito robusto. Nós temos as epístolas pastorais, que estaremos estudando na última aula, na quarta videoaula. E nós temos as epístolas da prisão, que são o alvo da nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando sobre as epístolas da prisão, que, objetivamente, para ser bem claro, são aquelas epístolas que Paulo escreveu quando estava preso, para ser bem sucinto e prático com você. São aquelas epístolas que Paulo escreveu mesmo preso, mesmo cativo, por conta das perseguições contra o evangelho. Mesmo assim, Paulo não deixou de se preocupar e orientar, ensinar, exortar, admoestar e doutrinar a Igreja de Cristo Jesus. E suas epístolas estão mais vivas do que nunca, seus ensinamentos que nos esclarecem acerca de toda a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. As epístolas da prisão compreendem o conjunto de 4 epístolas, de um total de 13, como nós já bem sabemos, sendo que hoje tendo como ponto central as epístolas da prisão, que, como já falei, são 4 epístolas. E dentro desta tabela comparativa, você pode perceber a sua data e o seu tema. Nós temos a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, que tem como tema unidade da igreja. Nós temos a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, que temos como tema igreja abundante. E nós temos a epístola de Paulo aos Colossenses, que tem como tema um Salvador glorioso. E temos a carta de Filemon, apesar de ser uma recomendação cordial, e esse é o tema, ela não deixa de ser importante, pois traz também em seu bojo ensinamentos acerca do perdão, da bondade e da misericórdia de Deus. É a partir desta premissa que nós estaremos estudando cada uma dessas 4 epístolas, que, repito, são as epístolas que Paulo escreveu quando ele estava na prisão. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma meta a ser cumprida em tom de ensinamento. A epístola aos Efésios traz como objetivo principal explicar o plano da salvação, tá? Testificar da riqueza que nós encontramos em Cristo e esclarecer a essência de tudo isso. Então, Efésios traz um tríplice objetivo: explicar, testificar e esclarecer. Explicar o plano salvífico, testificar a riqueza que encontramos em Cristo e esclarecer a essência, o âmago de tudo isso, sendo colocado como centro de tudo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade, temos Efésios, que também tem um tríplice objetivo: agradecer, relatar e encorajar. Agradecer as dádivas de Deus, relatar sobre a situação em que se encontrava o apóstolo e encorajar os irmãos aos filipenses a continuarem e permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. A epístola aos Colossenses tem um objetivo duplo, que é ensinar de forma correta sobre a pessoa e a obra de Cristo. E é importante destacar isso porque essa
igreja estava sendo fortemente ameaçada pelas heresias, e daqui a pouco nós vamos estudar um pouco sobre isso. E a Epístola aos Colossenses também tem como objetivo ensinar o verdadeiro significado e sentido da vida cristã. E, finalmente, a carta que Paulo escreveu a Filemon. Um Filemon, companheiro e amigo de Paulo, e Paulo, então, tem como objetivo relatar o que tinha ocorrido com Onésimo, que era um escravo de Filemon, mas que Paulo ganha na prisão, e então recomenda que o receba de volta, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E dentro dessa premissa, Paulo incentiva Filemon a receber também ele como irmão em Cristo e ajudar a restaurar Onésimo na sua difícil situação. Certo? Então, nessa plataforma que nós estudaremos cada uma dessas epístolas. Dando seguimento, nós vamos começar com a epístola aos Efésios, que traz como pensamento fundamental, ou pensamentos fundamentais, a unidade da Igreja de Cristo, e essa unidade precisa ser incentivada, precisa ser ensinada, precisa ser praticada. Essa epístola, ela trata da grandeza da igreja, que a igreja está acima de qualquer situação, de qualquer propósito. O homem não está acima da igreja. A igreja é a maior organização e o maior organismo vivo. É o reino de Deus estabelecido aqui nesta terra. E Paulo demonstra esta grandeza trazendo 7 figuras diferentes, mas, apesar de serem diferentes, que testificam a grandeza e a glória da igreja. Por exemplo, para o apóstolo Paulo, a igreja é um corpo de Cristo. Para o apóstolo Paulo, a igreja é o reino de Deus estabelecido nesta terra. Para o apóstolo Paulo, a igreja é uma família de Deus aqui nesta terra, em Cristo. Para o apóstolo Paulo, a igreja é prefigurada como um grande edifício, onde cada crente é um tijolo, é uma peça fundamental desse edifício, que bem ajustado, bem formado, se transforma numa grande obra para a glória de Deus. Para o apóstolo Paulo, a igreja é um grande templo, onde habita o Espírito Santo. Para o apóstolo Paulo, a igreja é uma morada, é um refúgio. Para o apóstolo Paulo, a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus. Esses são os pensamentos fundamentais contidos na epístola aos Efésios. Efésios era uma cidade, uma província romana, e essa província era a capital da Ásia. Era uma província romana na capital, no coração da Ásia Menor. E era o maior centro comercial daquela região. Era uma cidade que chegou a ter mais de 300 mil habitantes, perdendo apenas para Corinto, como nós já aprendemos, com 500 mil habitantes. Éfeso chegou a ter 300 mil habitantes. A cidade de Éfeso não era famosa apenas por ser uma cidade comercial, mas também por ter um grande templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou o templo de Ártemis. Esse templo foi construído no período do domínio grego. O templo de Ártemis, que era a deusa grega, que é a mesma deusa, só muda a origem. Para os gregos, ela era tida como Ártemis, e para os romanos, era a Diana dos Efésios, sendo que, enquanto Ártemis era a protetora dos bosques, era da caça e dos animais selvagens, a deusa Diana era a deusa da fertilidade, a deusa que gerava vida.
Por isso, como você vê na foto aí, você pode identificar as duas imagens. A primeira imagem sendo a Diana dos Efésios, tida e crida pelos os romanos, por isso você vê a imagem dela aqui, com vários seios representando a sua fertilidade. E temos aqui Artemis, uma guerreira, que era para os gregos, com arco e flecha e com uma grande caçadora. Esse templo era tão imponente, tão poderoso, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só para os irmãos terem uma ideia, o monumento foi tinha uma grande imponência. Ele era composto por 127 colunas de mármore, dispostas em filas duplas, como você pode ver e vislumbrar aqui na imagem, 27 colunas feitas no mármore, todas decoradas com obras de arte, e tendo cada uma 20 metros de altura. Percebam, tinha 138 metros de comprimento e 75 metros de largura. Aqui embaixo você pode perceber as ruínas deste templo que hoje ainda está ali como um símbolo daquilo que uma vez foi uma grande imponência para a religião dos romanos. Éfeso é considerado a joia turca que abriga nos seus arredores a casa onde viveu tradicionalmente a mãe de nosso Salvador, Maria. Há uma tradição, uma crença que ela habitou ali naquela região. Correto? Então, esse é um resumo daquilo que podemos entender sobre a cidade de Éfeso. O esboço de Éfeso é dividido em 3 tópicos. Primeiro tópico, a posição do cristão na graça de Cristo. Segundo tópico, a unidade da vida e no trabalho de Deus. E o terceiro tópico, o que nós bem conhecemos e gostamos de falar, de pregar, a batalha espiritual travada por cada crente em Jesus Cristo. Certo? No primeiro tópico é destacado que nós somos selados por Cristo. Nós somos abençoados e a nossa posição dentro desta graça, que está escrito em Efésios 1 e 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sendo que essas bênçãos estão relatadas no próprio contexto. Nós somos eleitos, primeira bênção. Nós somos predestinados, segunda bênção. Somos redimidos ou remidos, terceira bênção. E somos selados, marcados pelo poderoso Espírito Santo de Deus. No segundo tópico, onde o apóstolo Paulo destaca a unidade da igreja, a unidade do cristianismo, onde ele destaca que nós somos um só corpo, um só espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. E ele começa dizendo que nós devemos andar como é digno da vocação que nós somos chamados, para guardar o vínculo na unidade pelo vínculo do amor. Então, através do amor, nós nos unimos a Cristo para viver essa unidade. E no capítulo 6, Paulo destaca sobre a batalha espiritual, nos recomendando a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, a armadura essa composta pelo cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, se utilizando de uma linguagem militar, soldado que era. Paulo se utiliza dessa linguagem militar para falar acerca desta batalha espiritual que é a vida cristã. Bem, meus irmãos, seguindo, concluindo o breve resumo sobre a Epístola aos Efésios, vamos falar agora sobre a Epístola aos Filipenses, que podemos dizer que é a Epístola da Alegria. No capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim:
regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Nessa epístola, Paulo ensina que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus, independentemente do momento, da situação, da adversidade que alguém estiver passando. Se estiver em Cristo, Cristo nos fornece essa alegria verdadeira. Por isso que essa epístola é totalmente voltada para a alegria que Cristo nos fornece. Com Cristo vem regozijo, até mesmo no sofrimento. Com Cristo vem regozijo, no serviço que desenvolvemos para Ele. E Cristo é o objeto da nossa fé, do desejo e da nossa esperança. Cristo é o centro. Essas epístolas demonstram que Cristo está no centro. Todas as epístolas de Paulo são cristocêntricas, apresentando Jesus como fundamento, como centro, como princípio de todas as coisas. Por isso, Filipenses é nos apresentado como essa epístola da alegria, independente das circunstâncias. A alegria não depende das circunstâncias, mas de Cristo Jesus e de uma vida voltada para Ele. A epístola aos Colossenses, por outro lado, foi uma carta que foi escrita com um objetivo bem explícito, porque era uma igreja que estava sendo ameaçada pelas heresias. As heresias é tudo aquilo, todo tipo de ensinamento que vai de encontro à palavra de Deus. Tudo aquilo que está em discordância com o genuíno e verdadeiro evangelho é considerado como heresia, ensinamento distorcido, ensinamento errado. E interessante que um dos sinais da volta de Jesus é o aumento das heresias, dos falsos ensinos, dos falsos profetas. É por isso que é necessário compreendermos bem a palavra de Deus. E para isso Paulo escreveu essa carta, essa epístola aos Colossenses, porque a igreja estava sendo ameaçada por alguns movimentos que já existiam até mesmo antes do cristianismo. E com o cristianismo, eles se veem ameaçados e eram tão fortes que começaram a influenciar até mesmo líderes cristãos que moldaram seus pensamentos, infelizmente, baseados nessas filosofias. Como, por exemplo, era uma igreja ameaçada pelo gnosticismo. E o que é gnosticismo? Gnosticismo era um sistema de crenças, um conjunto de crenças filosóficas e religiosas que, como eu já disse, existia antes mesmo do cristianismo. Tinha como base a palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Para os gnósticos, a criação do mundo se deu através de um ser supremo, que antigamente esses seres criados por esse ser supremo viviam em um paraíso e, como castigo por sua rebeldia, tiveram que viver agora nesse corpo. Para eles, a carne, o corpo é mau e o espírito é bom. E tudo que esse corpo praticar não interfere para o gnosticismo na nossa vida espiritual. Por isso que não importa o que a gente fizer, as práticas, não importa, não vai interferir para ele, porque o que importa é o lado espiritual da vida, sabendo que isso é uma grande distorção da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus. O gnosticismo influenciou demais aquela igreja, ao ponto de Paulo trazer os irmãos de novo para o centro do evangelho, porque chegou ao ponto deles negarem a soberania até mesmo do próprio Cristo. Eles negavam a ressurreição de Cristo.
Eles negavam que Cristo tinha se encarnado, porque Cristo é o Deus bom que não poderia assumir de forma nenhuma esse corpo, essa matéria má e prejudicial. Para eles, Cristo não se encarnou. Para eles, Cristo apenas se apresentou como ser espiritual. Então, era isso que pregava o gnosticismo. E Paulo, então, levanta a bandeira da supremacia e da suficiência de Cristo. Solus Christus, no latim. Somente Cristo salva, ele é soberano, ele é supremo, ele é Senhor, e o sacrifício dele é suficiente. Para o gnóstico, a única forma do homem se salvar é obter esse conhecimento do Deus Supremo que criou todas as coisas. Então, na verdade, é uma grande heresia que estava ameaçando aquela igreja de Colossos. Tinha também o asceticismo, que era uma crença filosófica e religiosa também, que desenvolvia a meditação, práticas de ocultismo, que queriam ser aplicadas naquela igreja, como se o sacrifício de Cristo não fosse necessário nem suficiente. Ali na igreja de Colossos também tinha um culto aos anjos, ou a angelolatria, onde os anjos eram idolatrados como seres perfeitos, como deuses. E a gente sabe que a Bíblia condena veementemente a adoração a qualquer outro ser, a não seja o nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos foram criados para servir a igreja, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, toda tentativa de divinizar ou cultuar aos anjos é uma heresia. Atualmente, nós vemos essas práticas de forma sorrateira ingressando nas igrejas hoje. O esoterismo, por exemplo, é outra prática que tem grande crescimento nos dias atuais, mas já vinha de muito longe. Tanto o gnosticismo, tanto o asceticismo, como a angelolatria e o esoterismo eram heresias fortemente combatidas pelo apóstolo Paulo. E hoje também deve ser combatida. Aliás, todo e qualquer tipo de heresia, como, por exemplo, as tentativas de judaizar o cristianismo, também deve ser combatido. O judaísmo já passou. Agora é Cristo Jesus, o cristianismo, que traz a salvação aos seres humanos. Correto, irmãos? Então, essa é a premissa, é a temática em volta da epístola aos Colossenses. E tem uma curiosidade muito interessante dessa epístola, no capítulo 1, do verso 9 ao 11, Paulo coloca ali 9 características que mostram a plenitude daquele que está servindo a Cristo de todo o seu coração. Percebo que ele diz, cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus. Olha a palavra gnosis aí. Conhecimento da vontade de Deus, não como pregavam os gnósticos. Em toda sabedoria, em toda inteligência espiritual, para agradar a Deus em tudo e não somente pela metade. Não existe esse negócio de o meu coração serve a Deus e o resto do meu corpo não. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Tem que ser pleno nessa minha servidão ao Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento. Olha a palavra gnoses de novo aí. Corroborados em toda a fortaleza segundo a força de sua glória, em toda a paciência e em toda a longanimidade. Vejam as palavras de plenitude que o apóstolo Paulo usa. Cheios, toda, tudo, crescendo. Então, nesta epístola, o apóstolo Paulo quer nos orientar, nos estimular a crescer, desenvolver, evoluir a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o conhecimento de Cristo é infinito. O infinito que vai além da nossa concepção intelectual.
Nós não somos salvos pelo mero conhecimento intelectual de Deus. Não é o mero conhecimento superficial de Deus. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os méritos são do sacrifício dele. Não existe a participação humana a não ser no ato de fé, de acreditar e, através desta fé, entregar a vida a Jesus e obter assim a salvação. Seguindo, carta de Paulo a Filemon. Essa carta é uma carta muito especial. Percebam que no versículo 1, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Percebam que até preso, cativo, o apóstolo Paulo evangelizava, pregava a palavra de Deus. E dentre essas muitas pregações e testemunhos, o apóstolo Paulo ganha muitas pessoas para Cristo, e dentre essas pessoas, alguém muito especial, um tal de Onésimo. Se você ler a carta a Filemon, você vai ver que Paulo está falando desse Onésimo, que era um escravo de um grande amigo e companheiro do apóstolo Paulo, onde Paulo, então, ganha Onésimo para Cristo e sabe, toma conhecimento de toda a história da relação, do que tinha acontecido e por que Onésimo estava preso e, na verdade, ele tinha cometido um roubo e, por conta desse roubo, então, ele fugiu, foi preso e, se a graça de Cristo não tivesse alcançado, com certeza ele seria sentenciado à morte, porque a lei romana dava todo o direito ao senhor do escravo pegar aquele escravo fujão e matá-lo e tomar as providências que fossem necessárias ser tomadas. E naquela época, a escravidão era tida com muita rigidez. Por isso que Paulo, quando sabe da história, resolve levar esta carta de recomendação. E no versículo 5 ele diz assim: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, eu intercedo em favor de Onésimo, o teu ex-escravo, porque sei o que ele te fez, sei o que aconteceu, mas a vida dele e as suas práticas era uma antes de ter recebido como Senhor. Mas aqui na prisão, eu o gerei, eu o ganhei para Cristo. E agora ele é uma nova criatura. E agora ele é um irmão em Cristo Jesus, perdoado, alcançado pela graça de Jesus. Então, Paulo pede a Filemon e intercede por ele. Paulo chega a dizer: se tu me tens por companheiro, recebe Onésimo como a mim mesmo. Preste atenção na importância e no amor que Paulo demonstra pela vida de Onésimo. Paulo chega a dizer que pedia a Filemon que receba ele como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Tamanha era a consideração que Paulo sabia que Filemon tinha por ele. Então, no resumo desta epístola, nesta breve carta, que só contém 25 versículos, mas que tem uma mensagem poderosa, Paulo pede a Filemon para não apenas perdoar o seu escravo Onésimo, que havia fugido, mas ele também pede para que ele receba-o de volta, mas não como escravo, mas agora como irmão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha a grandeza do Evangelho. Olha a grandeza do apóstolo Paulo, intercedendo a Filemon que recebesse o seu ex-escravo e agora irmão em Cristo, Onésimo. Assim é a graça de Deus. Nós que estávamos presos
por conta dos nossos delitos e afastados do Pai por causa dos nossos pecados, fomos agora alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Cristo nos alcançou, Cristo nos comprou, Cristo agora, prefigurado por Paulo, agora é o nosso intercessor, é o nosso advogado. E nós somos recebidos de volta ao seio do Pai, à graça do Pai, não mais como escravos do pecado, mas agora como servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como filhos de Deus e não mais como escravos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, essas 4 epístolas são muito importantes, pois elas ensinam sobre unidade, elas nos ensinam a combater as heresias que têm afligido a Igreja de Cristo nesses últimos dias. São epístolas que nos trazem ensinamentos práticos e teóricos para a nossa vida. E Paulo encerra esse bojo doutrinário nos dando uma lição de perdão, uma lição de misericórdia, ensinando que nós devemos perdoar o nosso próximo, independente daquilo que ele tiver praticado. Infelizmente, a falta do perdão e do exercício da misericórdia tem sido muito recorrente no meio cristão. Uma falsa religiosidade tem acometido muitos, e por conta, em nome desta religiosidade, muitos têm apedrejado muitos irmãos, que é claro que são pegos em flagra nos seus delitos, nos seus pecados, mas segundo Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E se nós queremos perdão, também precisamos liberar perdão. Então, meus irmãos, este é o resumo da nossa aula de hoje, e eu espero que o Espírito Santo aplique em seu coração. Que Cristo te abençoe, que Cristo te ilumine. Pratiquemos a unidade da fé. Pratiquemos o combate às heresias ferrenhas que o diabo e o homem têm se levantado contra a nossa vida. Não se esqueça que nesses últimos dias, muitos falsos profetas iriam se levantar para tentar confundir a nossa mente. São tantas heresias, são tantos falsos ensinamentos revestidos de uma pseudo-verdade que nós precisamos estar cada vez mais aprofundados no ensino genuíno da palavra de Deus. Portanto, você está de parabéns por estar fazendo esse curso, por estar buscando o conhecimento. Como disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 16. Antes de qualquer outra coisa que você for fazer, crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba o equilíbrio sempre pregado pelo apóstolo Paulo e recomendado pelo apóstolo Pedro. O crente precisa crescer na graça, mas também no conhecimento de forma equilibrada. Porque se ele cresce apenas na graça, ele fica um crente liberal demais. Mas se ele cresce somente no conhecimento, ele se torna aquele crente formal demais, litúrgico demais. Então, nem é 8, nem é 80. Temos que ser equilibrados. A graça com o conhecimento e o conhecimento com a graça é que vai gerar um cristão maduro. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fiquem na paz de Cristo Jesus.